Missão Impossível, acerto de contas, é o 7º filme da franquia Missão Impossível e mostra o Ethan Hunt e a sua equipe buscando acesso a uma inteligência artificial poderosa que está tomando conta do mundo. É a parte 1 do filme, então ele não se resolve no final e fecha apenas parte do seu plot. Comparando com os outros filmes da franquia, em especial com os filmes do próprio Maguire, me parece que esse filme é um pouco menos arriscado. O Maguire não tenta desconstruir muita coisa e é um pouco mais convencional, porque enquanto nos longas anteriores o plot ali ia se reinventando constantemente e as cenas de ação iam se atropelando muito mais, esse longa me parece que dialoga mais com uma tradição mais clássica de filmes de espião e nesse ponto até lembra algumas coisas, na verdade, do primeiro filme da franquia lá, do Brian De Palma. Ele tem uma lógica narrativa, uma evolução narrativa um pouco mais tradicional e usa os seus elementos, usa os artifícios da franquia, como as máscaras, como os aparelhos eletrônicos, de modo até mais discreto, eu achei. Não tenta desconstruir muito isso, não tenta exagerar muito nisso, não usa isso de modo tão obsessivo e livre como nos longas anteriores. Parece que esse filme retorna a alguns apelos mais tradicionais, apelos mais clássicos, busca até algo mais nostálgico, talvez. O ponto mais positivo disso é que o Maguire consegue fazer algo bastante dinâmico e contemporâneo a partir disso, porque mesmo em cenas mais simples, em cenas, por exemplo, só de diálogo, ele propõe ali uma dinâmica na decupagem e no blocking que é muito expressiva. Ele usa uns closes bem expressivos, ele brinca com a perspectiva de tais closes nessas cenas, ele usa aquele ângulo mais torto, né? Aquele ângulo holandês bastante também. Só que ele faz naquele prólogo ali, dentro do submarino e na reunião ali da CIA, você percebe já isso muito bem. São cenas simples, em cenários simples, mas com um ritmo e com uma decupagem impecável. Acho que esse é um ponto muito positivo. O modo como o diretor transforma cenas simples em algo bastante cinematográfico, em algo bastante expressivo. Me lembra até um pouco o John McTiernan. Até. O McTiernan fazia, né, cenas simples de diálogos terem um aspecto bastante grandioso, bastante épico quase. E talvez o ponto negativo é que, como um todo, é um filme um pouco mais seguro, talvez, mas eu nem acho que isso seja realmente negativo, porque ele parece que assume esse tom mais tradicional como uma proposta autoral proposital. É negativo porque talvez isso vá frustrar algumas pessoas que esperam algo mais parecido com os filmes anteriores. E mesmo que as cenas de ação não funcionem em um fluxo mais constante, como nos outros filmes, já que aqui elas estão mais isoladas, são cenas muito bem dirigidas e que tiram o seu apelo da ação propriamente e não de uma estilização integrada à ação, como é o caso, por exemplo, da franquia John Wick. Inclusive, essa é uma marca do próprio Maguire como diretor de ação, né? Ele até vai estilizar algumas coisas, principalmente nos outros filmes,
mas nada muito radical, e ele estiliza um pouco mais, ele explora um pouco mais os ângulos dos enquadramentos. Ele busca aí uma noção de ponto de vista mais inventiva, mas o trabalho com a luz é bastante realista, como se ele preservasse ali uma realidade factível em que ações extraordinárias acontecem. Acho que a visão dele nessas obras da franquia pode ser vista desse modo. A gente tem ali um mundo real, um mundo muito sóbrio e concreto, mas a gente vê pessoas realizando ações extraordinárias nesse mundo. Acho que toda a abordagem estética dele me parece baseada nisso. O grande apelo dos filmes dele está nessas ações práticas extraordinárias, talvez com um tom até imaginativo, mas que acontecem dentro de um mundo muito realista, né? O modo que isso vai se resolver vai ali para um lado mais inverossímil, mas ele gosta bastante de preservar essa praticidade, de resolver, né, as coisas corpo a corpo. Inclusive, justamente por isso, provavelmente essa abordagem mais clássica, entre aspas, desse filme realmente tenha sido uma escolha mais autoral, né? Ele é um cara que, além disso, também curte muito cinema, entende muito de cinema, né? Entende muito da história do cinema como um todo. E o Tom Cruise, como produtor, também atualmente está indo para um lado aí um pouco mais nostálgico, um pouco mais tradicional, um pouco mais clássico. E levando em conta que esse filme não contou com o J.J. Abrams da Bad Robot na produção, como nos anteriores, talvez isso tenha gerado essa liberdade maior, porque os principais produtores são apenas o Tom Cruise e o Maguire. Então talvez eles tenham ficado mais à vontade para fazer essa obra aí mais nostálgica, mais clássica. Enfim, é um trabalho que eu gostei muito, mas eu acho que pode frustrar algumas pessoas, porque na verdade, porque ele rejeita um pouco uma desconstrução que o Maguire já vinha trazendo nos filmes anteriores. Mas ele se adequa ao clássico sem perder a sua assertividade, sem perder a sua agilidade, e mostra aí esses dois grandes artistas, o Maguire e o Tom Cruise, em ótima forma.